Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luan. Eu sou engenheiro florestal e engenheiro de segurança do trabalho, né? Também tenho um mestrado em ciências florestais. E na aula de hoje nós vamos abordar um pouco sobre o bioma Caatinga. Então, a Caatinga, ela pode ser caracterizada como uma vegetação xerófila, constituída essencialmente de herbáceas, cactáceas, bromeliáceas e lenhosas de pequeno porte. Muitas vezes, essas espécies lenhosas são espécies caducifólias, ou seja, são espécies que durante o período de restrição hídrica do ambiente, elas têm como característica perder suas folhas, né, com o intuito de minimizar a perda de água pelo processo de transpiração da planta, e também são espécies dotadas de espinhos, né? Muitas vezes pela própria rusticidade do ambiente ou até mesmo com uma característica adaptativa, né, de reduzir a predação da planta por animais herbívoros que ocorram no ambiente. O termo caatinga, ele é um termo de origem do tupi e significa mata branca, referindo-se ao aspecto da vegetação durante a estação seca. Então, durante a estação seca, que é o período de restrição hídrica do ambiente, as plantas, como eu falei anteriormente, elas tendem a perder suas folhas, né, com o intuito de minimizar a perda de água pelo processo de transpiração. E com esse fenômeno, a coloração predominante do ambiente acaba sendo aquela coloração acinzentada, esbranquiçada, fazendo a alusão à coloração predominantemente dos caules e dos ramos das espécies da caatinga. E é por esse motivo que ela acabou recebendo essa denominação. Do ponto de vista fitogeográfico, a Caatinga ela abrange uma área de 800 mil quilômetros quadrados, estando representada em 9 estados brasileiros, como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Minas Gerais, representando 11% do território nacional e cerca de 70% de toda a região Nordeste. Apesar de ser uma vegetação xerófila, ela trata-se de uma formação florística bastante complexa, né, apresentando altos índices de biodiversidade, tanto de fauna como de flora. Então, segundo levantamentos de Giuliette et al. 2004 e do Ministério do Meio Ambiente, são cerca de 932 espécies de plantas, 241 espécies de peixes, 177 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 591 espécies de aves, 178 espécies de mamíferos e 221 espécies de abelhas já catalogadas. Além da elevada biodiversidade, as espécies da caatinga também apresentam um elevado grau de endemismo, né? Das 932 espécies de plantas já catalogadas no bioma, cerca de 318 espécies são consideradas espécies endêmicas. Quando a gente analisa a fauna, das 1.487 espécies da fauna já catalogadas, cerca de 201 espécies são consideradas espécies endêmicas. Mas, Luan, o que é uma espécie endêmica, né? Espécie endêmica, pessoal, é aquela espécie que ocorre exclusivamente em uma determinada região geográfica. Ou seja, espécie endêmica do bioma Caatinga são espécies que só ocorrem no bioma Caatinga. Para resistir a características edafoclimáticas um tanto quanto peculiares, as espécies da caatinga elas evoluíram por milhares de anos, né, apresentando uma série de características adaptativas, né, que dentre elas nós podemos destacar aqui a perda de folhas. Né, eu já mencionei anteriormente. A perda de folhas é uma característica adaptativa de espécies da caatinga, tem como objetivo minimizar a perda de água pelo processo de transpiração das plantas, certo? Durante o período de restrição hídrica. E essa característica, de certa forma, acaba contribuindo para a manutenção da umidade no solo, né? Já que as folhas que serão depositadas sobre o solo, elas vão formar uma espécie de camada protetora, uma manta protetora, denominada de serrapilheira, e essa manta protetora ela vai acabar minimizando também
perdas de água pelo processo de evaporação, certo? Outra característica adaptativa importante é a microfilia. Algumas espécies da caatinga têm como característica produção de folhas de pequeno diâmetro, pequena espessura, pequena largura, ou seja, né, essa característica ela permite que o gasto energético para a produção da biomassa foliar ele seja menor, permitindo que a planta aloque mais fitossimilados para outras estruturas da árvore, como, por exemplo, aloque mais fitossimilado para o fuste, para galho, para raiz e etc. Certo? Outra característica importante é o armazenamento de reservas. Algumas espécies, como por exemplo o umbu, ele tem como característica armazenamento de água e nutrientes em estruturas radiculares denominadas xilopódios. Esse armazenamento de água e nutrientes também pode ocorrer no caule, como por exemplo da espécie barriguda, certo? E por fim, eu trouxe também uma característica bem interessante, que é a produção de cera nas folhas. Algumas espécies da caatinga, como o juazeiro, eles não perdem as folhas durante o período de restrição hídrica, ou seja, o período mais seco do ano. Isso se deve em função da produção de uma cera nas folhas, onde essa cera ela forma uma camada impermeabilizante, né, minimizando a transpiração e permitindo com que a planta não se desidrate quando as condições ambientais sejam mais severas. Além disso, o fato de não haver abscisão foliar permite com que a planta realize o processo de fotossíntese durante todo o período do ano. Então, é uma característica adaptativa também bastante interessante. Apenas para fins meramente ilustrativos, eu trouxe aqui para vocês algumas espécies, né, que comumente ocorrem em florestas do bioma caatinga. Que dentre elas nós podemos citar o juazeiro, a jurema preta, o ipê amarelo, a catingueira, a macambira, o jucá, a emburana de cambão, a jurema de embira e o mandacaru. As florestas tropicais secas do bioma caatinga, elas são importantes não apenas pela elevada biodiversidade e endemismo que carregam, mas também por uma série de serviços ecossistêmicos que desempenham, né, como por exemplo a fixação do carbono, né, que é uma questão fortemente relacionada com o aquecimento global, controle de erosão, polinização, é um serviço ecossistêmico diretamente associado à produção agrícola, qualidade do ar, qualidade da água, aspectos estéticos, culturais, religiosos, entre outros, né? Apesar de ser uma formação florística que concentra boa parte de sua população dependente dos recursos naturais, comparativamente, a caatinga ela é uma das menos estudadas e mais negligenciadas quanto à sua conservação, né? E quando potencializado pelas características edafoclimáticas do ambiente, o seu uso irracional ele tem contribuído para a degradação do bioma caatinga. Segundo Castelletti et al. 2004, cerca de 30 a 50% da área de caatinga ela já foi totalmente modificada por atividades antrópicas, ou seja, atividades decorrentes da ação humana, como, por exemplo, a agricultura, o extrativismo, né, representado pela exploração madeireira, a pecuária, a mineração, construção de barragens, entre outras atividades, né, acarretando no progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. Na pecuária, os principais impactos ambientais eles estão relacionados à formação de grandes latifúndios para a pecuária intensiva,
o uso descontrolado do fogo para a formação de pastagens e o pastoreio acima da capacidade de suporte no ambiente. Existe um estudo desenvolvido pela Embrapa em 1997 que ele descreve, nessa publicação, que para cada cabeça de boi que você introduz na sua propriedade é necessário destinar cerca de 10 a 12 hectares de vegetação nativa. Se for ovino ou caprino que você introduz na propriedade, para cada cabeça de ovino ou de caprino introduzida, cerca de 1,5 a 2 hectares são necessários. E na prática, não é isso que a gente vê. Pelo menos na minha vivência, nas experiências que eu tive como consultor ambiental, o que eu vejo são proprietários colocando gado acima da capacidade de suporte do ambiente. E isso contribui para o progressivo esgotamento dos recursos naturais na região. Na agricultura, os principais impactos ambientais estão relacionados à supressão da vegetação nativa para a implantação das monoculturas, ao uso descontrolado do fogo para a limpeza de áreas, salinização do solo, muitas vezes projetos de irrigação mal projetados ou mal dimensionados, eles podem acabar acarretando, ocasionando a salinização dos solos, contaminação dos recursos hídricos pela lixiviação de adubos químicos e agrotóxicos, entre outros. Dentre as atividades impactantes associadas ao extrativismo, a gente pode citar a exploração ilegal da madeira, certo? A região Nordeste, ela é uma região que possui alta dependência por lenha. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, cerca de 52,3% do setor industrial cerâmico depende de lenha para a realização de suas atividades. Setor residencial, 24,6% é dependente de lenha. E no setor agropecuário, cerca de 23,9% depende de lenha, de madeira, para a realização da atividade. Em contrapartida, a gente tem o estado da Paraíba, onde apenas 13,9% da demanda proveniente do setor industrial e comercial é oriunda de madeira de planos florestais sustentáveis. No Pernambuco, a oferta de lenha legalizada de vegetação nativa ela atende apenas 13,7% da demanda. No Ceará, que é o estado que possui maior quantidade de planos de manejo florestais sustentáveis da caatinga em atividade, a madeira oriunda desses planos eles só conseguem atender 28% da demanda. E no Rio Grande do Norte, que é o meu estado, é o estado que eu atuo, apenas 4% da madeira, da demanda é atendida por planos de manejo. Dentre as atividades impactantes, nós podemos citar também a invasão biológica. A invasão biológica, ela constitui uma das fundamentais causas de perda de biodiversidade na caatinga. E como exemplo, nós podemos citar a Prosopis juliflora. A Prosopis juliflora, ela é conhecida popularmente como a algaroba. É uma espécie que foi introduzida na região Nordeste com o intuito de resolver problemas no semiárido. No entanto, ela foi uma espécie que se adaptou muito bem às características edafoclimáticas da região, até mesmo melhor que as próprias espécies nativas de Caatinga, se tornando uma espécie exótica invasora. Então, a colonização dessa espécie no ambiente, ela pode provocar alterações na estrutura e na diversidade da floresta, acarretando até mesmo na extinção de algumas espécies características do bioma Caatinga. Apesar da exploração irracional e indiscriminada dos recursos florestais da Caatinga, algumas medidas elas têm sido empregadas visando estimular o uso racional do bioma, que dentre elas nós podemos citar. A nível governamental, a gente tem como exemplo a criação de unidades de conservação.
né, cerca de 7% da área do bioma Caatinga, ele está representado por unidades de conservação, sendo elas 16 unidades de conservação federais e 7 unidades de conservações estaduais. ONGs como a Associação Caatinga, o Centro de Desenvolvimento Agroecológico, a ONG Chapada, ONG Sertão Verde, eles têm atuado identificando prioridades para a proteção do bioma Caatinga, apoiando movimentos contra as regressões do ecossistema e desenvolvendo projetos de educação ambiental, de assistência técnica ao pequeno produtor rural, entre outras medidas. Temos também o manejo florestal sustentável da Caatinga. Então, de forma bem sintética, tá, pessoal? O manejo florestal sustentável na Caatinga, ele consiste basicamente em um projeto a ser apreciado pelo órgão licenciador, onde esse projeto ele irá permitir que ocorra a exploração legal da madeira existente na sua propriedade, né, nos remanescentes nativos do bioma Caatinga. Então, esse projeto, basicamente, ele consiste no zoneamento da propriedade. Você vai definir onde está a reserva legal da sua propriedade, onde está a área de preservação permanente, onde é que estão as áreas antropizadas, onde é que estão as áreas de floresta nativa com potencial para exploração, certo? Após definição disso, é feito um trabalho de campo, ou seja, um inventário florestal, para quantificar as espécies que ocorrem no ambiente, a volumetria, o tipo de... a qualidade da madeira, se é uma madeira para estaca, se é uma madeira para lenha, entre outras características quanto qualitativas, né? Nesse projeto você vai definir também o ciclo de corte, ou seja, o ciclo de corte mínimo da Caatinga é de 15 anos. Então, geralmente, a área onde você vai explorar a vegetação, ela acaba sendo dividida em 15 talhões, e cada ano o produtor rural vai lá e explora um talhão. E assim sucessivamente até o 15º. Quando ele explorar o 15º, o primeiro talhão que ele explorou há 15 anos atrás, ele vai estar apto para sofrer uma nova exploração. E assim, teoricamente, dá o manejo florestal sustentável, certo? Quem quiser saber um pouco mais, né, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico falando somente sobre plano de manejo florestal sustentável na Caatinga. Entretanto, ainda existem lacunas a serem preenchidas no campo do desenvolvimento sustentável até que se alcance uma relação equilibrada e sadia entre as atividades econômicas e sociais e o bioma Caatinga, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fica aqui o meu obrigado. Eu gostaria de pedir que vocês curtissem, compartilhassem com pessoas que vocês acham que têm interesse. E eu vejo vocês no próximo vídeo.